E nesse vídeo nós vamos falar sobre o eunuco que não era eunuco. Exatamente, nós iremos falar aqui sobre um eunuco que não era eunuco. Mas como assim? Bom, se você ficou na dúvida, então fique comigo até o final desse vídeo e nós vamos descobrir quem era o eunuco que não era eunuco. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema o eunuco que não era eunuco. Bom, talvez você possa estar se perguntando, Marcelo, mas eu não sei o que é um eunuco. Então, antes de começar a falar aqui sobre o eunuco que não era eunuco, eu quero trazer aqui uma definição da palavra eunuco para você. Olha aí. O que é um eunuco? Eunuco é uma pessoa castrada, ou seja, um homem que não possui o órgão sexual. Sim, isso existia e muito nos tempos bíblicos. Isso existia e muito nos tempos bíblicos. Existiam homens que, devido a uma religião, eles se faziam eunucos para cuidar das coisas do rei ou da rainha. E isso daí estava impregnado na cultura antiga. Existiam muitos eunucos na cultura antiga e eunuco é exatamente isso. É um homem que não possui o seu órgão sexual. Mas como aí? Como assim então? O eunuco que não era eunuco. Como explicar isso? Bom, para explicar isso nós precisamos entrar num texto bíblico que fala sobre um eunuco, mas esse eunuco não era eunuco. Vamos entender então melhor isso? Olha só, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e no versículo 26 e 27, está escrito dessa forma: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido para onde? A Jerusalém para adoração. Bom, o que eu preciso que você entenda aqui é que a Bíblia está falando que Filipe, ele teve um encontro com uma pessoa que era um etíope, vinha da África, era um etíope. Esse etíope, ele era eunuco, ou seja, ele não tinha o órgão sexual, ele, por algum motivo, ele não tinha o seu órgão sexual, segundo esta versão, segundo o entendimento da grande maioria, ele não tinha o órgão sexual. Ele era um eunuco. A segunda parte aqui que eu preciso que vocês prestem atenção é, lá no finalzinho do texto está escrito assim: E tinha ido a Jerusalém, e tinham ido a Jerusalém para adoração. Algo está errado nesse texto. Por que algo está errado nesse texto? Porque um eunuco, um homem que não possuía o órgão sexual, ele não podia ir para Jerusalém no templo adorar. Ele não poderia entrar no templo. Era expressamente proibido pela Torá a entrada no templo de eunucos. Era expressamente proibido. Por que era proibido? Porque as religiões pagãs,
os homens, eles se castravam como forma de adoração ao seu Deus. Então, por isso, Deus, para que esse movimento não acontecesse também no meio da nação israelita, Deus, então, ele vai proibir que as pessoas se castrassem para ir ao templo adorar. Deus não permitia isso. Então, na Torá, na lei de Deus revelada, entregue, dada a Moisés, vai estar registrado que um eunuco não podia ir para Jerusalém adorar no templo. E isso, olha só, está lá no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 23 e no versículo 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Era expressamente proibida a entrada de eunucos, de pessoas sem o órgão sexual, dentro do templo para adoração. Era expressamente proibido. Mas agora, como eu explico então, se a Bíblia está dizendo que o eunuco, ele estava indo a Jerusalém para adorar? Como então eu explico esse texto? Eu peguei aqui a versão aramaica, que é conhecida como Peshita, e nessa versão ela traz uma tradução melhorada. Olha o que diz nessa versão. E o Melahim do Hashem, ou seja, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, que era crente, que era temente, que era fiel em Elohim, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém, para adoração. Bom, o que eu quero dizer com isso? No original, esse homem não era eunuco. Ele era um fiel, um crente em Yeshua, a Mashiach, que havia ido para Jerusalém para adorar o Senhor. Então esse homem não era um eunuco. Por isso eu coloquei aqui no título, o eunuco que não era eunuco. Todo mundo conhece esse homem como um eunuco, mas isso vai contra os princípios da lei, vai contra os princípios da Torá. Ele não era aceito no templo, ele não podia entrar no templo. E a versão em aramaico relata que ele não era um eunuco, mas sim um fiel, um temente, um crente em Elohim. Bom, está aí a explicação do porquê eu falei o eunuco que não era eunuco. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e que o Eterno possa abençoar a tua vida. Shalom, shalom, ulechitraot.